todo cansaço espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, peça a tua bênção, o teu poder sobre as nossas vidas. Fale com Ele. Pai, limpa meu coração, escreva meu nome no livro da vida, salva minha casa, salva minha família. Queremos te adorar, Senhor, exaltar o teu santo nome. Santo, 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 santo. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Rasga o céu sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu meu pedido nesta noite. Fala conosco, ó Deus, no profundo das nossas almas. Fala conosco, Pai, queremos mais de Ti. Rasga o céu sobre a nossa vida. Unge-me, Senhor. Quero mais da Tua palavra, quero mais do Teu Espírito. Quero mais de Ti, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Pai. Fica conosco, Jesus. Diga glória a Deus. Quem está vivo dá glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Você que está em casa também. Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Em nome de Jesus. Baixa um pouquinho só o microfone. Glórias a Deus. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Você que está em casa nos acompanhando, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 4, primeiro livro da Bíblia. Glórias a Deus. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos lá, Antigo Testamento, lá embaixo. Lá embaixo. Antigo Testamento. Isso. Glória a Deus. Quero só fazer essa introdução. E aí a gente já vai. Pode baixar um pouquinho mais o fundo. A gente vai ler essa introdução. E a gente já vai entrar neste capítulo nessa quarta-feira, em nome de Jesus. O Antigo Testamento, você sabe na introdução, o Antigo Testamento, ele contém 39 livros. Então, o Antigo Testamento da sua Bíblia contém 39 livros, tá? Ele é considerado a primeira grande parte da Bíblia, sendo que a segunda parte é chamada de Novo Testamento, que tem aí os seus 27 livros, tá? O Novo Testamento tem 27, o Antigo tem 39. O Antigo Testamento também é conhecido por ser a totalidade do que se entende por Torá. Ou seja, o Antigo Testamento da nossa Bíblia, os judeus chamam de Torá, tá? Propriamente falando, existe uma divisão acerca disso e nós vamos falar. É a Bíblia hebraica. Para quem não sabe, a Torá é a Bíblia hebraica. Para os cristãos, o Antigo Testamento tem o seu conteúdo dividido nas seguintes categorias. Então, preste atenção ali para cá. A Bíblia do Hebreu, ou seja, a Bíblia dos Hebreus, a Bíblia Torá, o Tanaká, já falei isso no culto passado, mas eu preciso dar uma pincelada de novo. Essa Bíblia é chamada, a própria Tanaká, ela tem uma apresentação, uma divisão diferente dessa Bíblia que nós temos. Tá? Então, conforme você pode ver, para nós cristãos, nós somos cristãos, né? Servimos a Jesus, nós temos o Antigo Testamento diferente dos hebreus, mas é a mesma coisa. Como assim, pastor? Por exemplo, o nosso Antigo Testamento, quem está comigo diz amém. Amém. O nosso Antigo Testamento, ele tem 39 livros, da nossa Bíblia, a nossa Bíblia protestante aqui. Mas a Bíblia dos Hebreus tem apenas 24 livros, e não 39. Aí você diz, ué pastor, e cadê o resto? Na verdade,
O que nós consideramos como, por exemplo, a nossa Bíblia, aqui, por que eles têm menos e nós temos mais? Na verdade, por exemplo, existem livros como 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Samuel e 2 Crônicas, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Para eles lá é um livro só, enquanto na nossa Bíblia são 2 livros. Então, por isso que eles têm 24 livros e nós temos 39. Por exemplo, a Bíblia hebraica, a Torá, né, melhor dizendo a Tanaká, para você entender, a divisão dela é diferente. Enquanto nós temos 39, eles têm 24. Por quê? Por exemplo, os profetas menores da nossa Bíblia protestante são 12 profetas. Mas na Bíblia do Tanaká, na verdade, não são 12 livros separados. É um livro só, é contado como um livro só. Por isso que há essa diferença. Nós temos no nosso Antigo Testamento 39 e a Bíblia hebraica tem 24, por causa dessa diferença. Alguns livros da nossa Bíblia são divididos, e enquanto nós temos 2, 1 e 2 Samuel, eles têm só Samuel. Então, é diferente a divisão. O Antigo Testamento também é conhecido por ser a totalidade do que se entende por Torá, o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, né? Eles chamam de Torá. Para os cristãos, o Antigo Testamento ele tem o seu conteúdo dividido das seguintes categorias. Primeira categoria da Bíblia do Antigo Testamento é a categoria chamada Lei. O livro de Gênesis, o primeiro livro, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é um livro que está na categoria da Lei, né? Os livros históricos da Bíblia, livros que contam a história de Israel, a história dos reis, a história da mão de Deus poderosa sobre o povo de Israel no Antigo Testamento. São os livros históricos. Então, depois da categoria da lei, que são os 5 primeiros livros, tem os livros históricos, que é Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Por exemplo, aqui, 1 Samuel e 2 Samuel, na nossa Bíblia está 1 Samuel e 2 Samuel. Ou seja, na Torá só tem um. Enquanto nós temos essa divisão dessa forma na nossa Bíblia, lá na Torá é só um. Por isso que eles têm 24 e nós temos 39 no nosso Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento deles, eles têm 24. A nossa divisão também tem os livros poéticos. Os livros poéticos da Bíblia, do Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros de profetas maiores, eu já expliquei que profetas maiores não é porque ele é melhor ou maior do que os outros, é porque ele mais profetizou, é nessa intenção que se fala profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, os que mais profetizaram, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, esses são os profetas maiores. Os profetas menores, os que menos profetizaram, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são 12 profetas. Tá? Enquanto no nosso Antigo Testamento existe 12 profetas, 12 livros, separando esses profetas, lá na Bíblia da Torá é um livro, que está todos esses 12 reunidos dentro de um livro só. Sendo que essa divisão é diferente da que é usada pela tradição hebraica. Para os hebreus, o Antigo Testamento é também conhecido por Tanaká, que ressalta as divisões válidas por eles. Ou seja, a Tanaká é diferente dessas divisões que nós temos aqui. Por exemplo, a Torá, os livros da lei, chamado Torá, os livros dos profetas é chamado de Nevim, e os escritos chamado de Ketuvim. Quantos livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia protestante? Quantos livros tem o Antigo Testamento da Bíblia protestante? Quantos livros tem o Antigo Testamento da Bíblia católica? E quantos testamentos tem a Bíblia hebraica? Na Bíblia protestante, David, por favor, levanta um pouco lá, deixa bem no meio. David, presta atenção no culto, David, por favor. Aqui, querido. Aí, isso. Na Bíblia protestante, o Antigo Testamento é formado por 39 livros. Esses são os livros, como eu falei, são os mesmos encontrados no cânon judaico. A diferença entre o Antigo Testamento da Bíblia protestante e o cânon judaico fica por conta da divisão e o agrupamento desses livros. Por exemplo, em alguns casos, a nossa Bíblia que nós temos, como eu falei, ela consiste em um único livro do Antigo Testamento hebraico, como sendo 2 livros, enquanto lá é um
considerado um, aqui na nossa divisão da nossa Bíblia protestante é 2, como eu expliquei. Então, enquanto no cânon judaico, uma determinada seleção de textos é considerada como apenas um livro, a Bíblia protestante, assim como a Bíblia católica também, considera como 2 livros diferentes. Daí vem a diferença entre o número 24 de livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica e 39 livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante. De acordo com a tradição, deixa no meio, por favor, deixa no meio, querido, põe esse texto que eu estou lendo no meio, isso. De acordo com a tradição, o cânon judaico, o Tanakh, é composto por 24 livros que se agrupam num conjunto, ou seja, em 3 conjuntos, né? Lei, profeta e escritos. Ou seja, o que é a Torá em si, dentro da Bíblia Tanakh? O que é a Torá? São 5 livros, né? O Pentateuco, a Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é chamado de Torá. O que é dentro da Bíblia Tanakh, dos Hebreus? O que significa Nevim? São 8 livros, os profetas, equivalente aos livros escritos anteriores ao exílio. Profetas anteriores é Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e os escritos posteriores ao exílio. Porém, não está, os profetas anteriores, por exemplo, não está da mesma forma que está na nossa Bíblia. Profetas posteriores são compostos pelos seguintes livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que é Osaías, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Ketuvim, David? Ketuvim, 11 livros, os escritos, composto pelos livros poéticos e trechos de alguns livros proféticos. Portanto, a Tanakh conta com 24 livros, assim como o Antigo Testamento cristão conta 39, já que Primeira e Segunda Reis é um livro só, como eu falei, e Segunda Crônicas é um livro apenas. Assim como Primeira e Segunda Samuel na nossa Bíblia aqui, lá é apenas um livro também. Assim como os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, formam apenas um livro só. É o que diminui os livros em 15, ou seja, de 39 que nós temos aqui, se você pegar e ver a nossa Bíblia protestante, o Antigo Testamento tem 39, se você vai ver deles lá, com certeza você vai achar estranho, porque tem 24, porque as divisões são diferentes. Portanto, esses 24 livros são os mesmos encontrados no Antigo Testamento cristão, sendo essa a Bíblia que Jesus lia. Jesus lia essa Bíblia. O Antigo Testamento da Bíblia que Jesus lia tinha 24 livros, porque a divisão era diferente dessa Bíblia que nós temos hoje. Tá? A palavra do Senhor diz, a Bíblia que Jesus lia, em um tempo que na Palestina o judeu comum falava aramaico, né? O judeu comum do povo falava em aramaico na época de Jesus, e os religiosos do templo e da sinagoga falavam em hebraico, sendo o Tanakh a escrita em hebraico com pequenos trechos em aramaico. Como eu sempre falo, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico com alguns trechos em aramaico. Enfim, o mesmo amor que o judeu possuía pela Tanakh, e possui na verdade, né? O judeu ele ama a Bíblia, e o verdadeiro crente ele tem que amar a Bíblia. Se você passa um dia sem ler a Bíblia, você é alvo fácil de Satanás, eu sinto lhe dizer isso, tá? Mas é a verdade. Crente tem que ter, passar um dia sem ler a Bíblia é relaxo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Passar um dia sem dobrar o joelho e orar, pode chamar de tudo, menos de falta de tempo, tá bom? Então, amados, a Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus, ela nos revela que o próprio judeu, ele possui pela Tanakh um amor incondicional, porque, imagina só, eu e você devemos possuir pela Bíblia, que além do Antigo Testamento, conta também com o Novo Testamento, a nossa Bíblia, a gente precisa entender que se trata da revelação de Deus para o homem. Infelizmente, olha isso aqui é estatística, tá? Isso aqui é estatística. Infelizmente, 90% dos cristãos não leem a palavra diariamente, ou só lê no culto, por isso que vive tudo perdido, avoado, não sabe o que faz, ou seja, tem uma vida totalmente arrebentada, porque não se preocupa em ler, examinar as Escrituras para agradar o Deus que diz servir. É aí que mora o grande perigo, tá? Então vamos lá, 90% dos cristãos não leem a palavra diariamente, infelizmente, contudo o judeu tem como hábito, é um hábito do judeu, o estudo diário do Tanakh, tá? O Antigo Testamento. Quantos livros
tem o Antigo Testamento da Bíblia Católica. Na Bíblia Católica, o Antigo Testamento, ele é composto por 46 livros. Esse número é resultado da edição de alguns textos e livros na Bíblia Católica que ocorreu na Idade Média. Então, preste atenção, a Bíblia Católica, ela tem 46 livros, e você já vai entender o porquê. O Antigo Testamento, né, é composto por 46 livros, não por 39, como a nossa Bíblia aqui protestante, e não como 24, que é a Bíblia hebraica, que a divisão é um pouco diferente. No lugar de 2 livros é um só, enquanto na nossa tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, como eu expliquei para vocês. Então preste atenção. Por conta disso, o Antigo Testamento da Bíblia Católica, que também possuía 39 livros, passou agora a ter 46. Aí você pergunta, que livros são esses a mais que a Igreja Católica tem? Queridos, existe, se eu não me engano, 153 livros apócrifos. Talvez você pergunte, pastor, o que é livros apócrifos? Livros apócrifos vêm de falsos livros, vem de livros que não têm de fato uma autoria provada, algo verdadeiro. Já vamos entender o que é apócrifo. Apócrifo está aqui, até eu botei. Apócrifo significa falso, suspeito, expressão usada quando um fato ou uma obra não tem uma autenticidade provada, ou seja, ela tem a sua origem suspeita ou duvidosa. Isso é algo apócrifo. Os livros apócrifos, os livros falsos, os livros suspeitos, que a Igreja Católica permitiu estar no Antigo Testamento, por isso que não tem 39, tem 46, são os livros de Tobias, livro de Judite, né, até existe a Bíblia da Ave Maria, você vai ver, achar esses livros aí, né, da Igreja Católica. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus. Além desses livros, também foram feitas algumas edições de textos dos livros de Esther, do Antigo Testamento, na Bíblia Católica, tem alteração, e também no livro de Daniel. Pode baixar, David. Essa divisão da Bíblia a gente já falou, Pentateuco, livros históricos, pode baixar. Se você pode estudar em casa, através do site. Amém? Eu quero que você vá em Gênesis capítulo 4. Glórias a Deus. Amém? Pode tomar assento, glorificando a Deus em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai falar hoje, e há pessoas nos acompanhando, pessoas em toda parte do Brasil, fora do Brasil, acompanhando esse estudo. Pessoas que uma hora dessa estão com o caderninho lá anotando referências, estão no site do ministério, porque ainda há pessoas que amam a palavra de Deus, ainda há pessoas que amam as coisas espirituais, amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos diz algo muito tremendo. No capítulo 4, vai falar a história sobre Caim e Abel. Você sabe, Eva se relaciona com Adão, depois de eles serem expulsos do jardim do Éden, e a Bíblia Sagrada diz que ela engravida, e a Bíblia Sagrada ela não mente. Essa versão que eu vou ler, é a versão NTLH, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma versão mais simplificada para você entender o texto. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida, e Eva deu à luz a um filho, e ela disse assim, com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem, e ela pôs o nome dele de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, o versículo 2 diz, do capítulo 4 de Gênesis, e Caim era um agricultor. Então o pastoreio e a agricultura começa ali. O tempo passou, e um certo dia, Caim, fala de Caim, o que nasceu primeiro, pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua, versículo 5. Pode botar mais para cima, querido, 5. Põe o 5 lá, querido. Sobe. Aí. Mas rejeitou Caim a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva, Caim? Por que
anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, se tivesse feito o que é certo, é igual muitas pessoas. Eu sempre digo, eu prego para todo mundo, irmão, não basta fazer, para Deus tem que fazer bem feito. Eles dizem, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, Caim. Mas você agiu mal, e por isso, o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominar você, e você precisa vencê-lo. Diga assim, precisamos vencer o pecado. Precisamos vencer o pecado. O pecado, meu irmão, muita gente diz assim, eu caí, pastor, eu errei. O pecado fica na porta. O pecado sempre está na porta. O pecado sempre está na porta. O pecado todo dia está na porta. É por isso que eu digo, todo dia tem que orar, todo dia tem que jejuar, todo dia tem que ler a Bíblia, todo dia tem que ser uma pessoa melhor, todo dia tem que dar uma resposta decente para Deus. Porque o próprio Deus revela aqui, se tivesse feito o que é certo, você estaria o quê? Sorrindo. Por que tem tanta gente triste? Que está fazendo errado. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. A sua espera, imagina, o pecado espera. Ele quer dominar você, Caim, mas você precisa vencê-lo. Versículo 8. Aí, põe lá em cima, onde é que está o 5, põe o 8 daí. Aí Caim disse para Abel, o seu irmão. Caim chega e diz assim para Abel, Abel, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, a Bíblia diz que Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. E a coisa é tão terrível nesse versículo 8, porque no capítulo 4 da sua Bíblia, no versículo 8, no livro de Gênesis, você vai ver o primeiro homicídio que aconteceu na terra. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato, você vai ver aonde o próprio irmão mata o outro irmão. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Então nós observamos na palavra de Deus que Caim, o próprio Caim, ele não só fracassou na sua adoração ao Senhor, mas também ficou completamente irado. Ou seja, ele tinha que adorar da forma certa. Ele adorou a Deus. Ele até fez para Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que a adoração dele a Deus foi uma adoração de qualquer jeito. E nós precisamos entender que para Deus jamais pode ser de qualquer jeito. Porque Ele quer o melhor das nossas vidas. Deus não quer resto. Deus não quer resto. Deus não quer 5 minutos na correria que você ore. Vai sobrar 5 minutos, eu vou orar. Não, se der tempo eu vou na igreja. Não, eu vou, se eu conseguir eu jejuo. Não, se der, não. Toda pessoa que ela vive uma vida assim, ela vive uma vida penga, uma vida amarrada, uma vida que não produz, uma vida que não avança, uma vida que não chega em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz que Caim, ele oferece para Deus igual a Abel. A diferença é a forma que ele faz, a diferença é o que ele está oferecendo. Aí a Bíblia Sagrada diz, no versículo 4, no capítulo 4, sobre essa grande história, Deus ainda, ele chega a advertir acerca do seu comportamento antiético e moral. Ou seja, além de Deus ter abençoado Abel, Caim ainda fica brabo, cai o semblante e Deus chama a atenção dele. Por que tu está assim? Por que tu mudou a tua face? Por que tu mudou o teu comportamento? Porque se você quer conhecer uma pessoa, não dê muita credibilidade pelo que ela fala, mas observe os passos e o que ela faz. Quem está comigo diz amém. Aí a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz, que Deus ainda ele advertiu acerca do seu comportamento antiético e imoral. Deus exorta, ou seja, no altar, onde Caim estava oferecendo a oferta, Deus ele fala com Caim, exortando, Caim, o negócio é o seguinte, preste atenção, Deus exortou a não ceder ao desejo mau, que estava ali espreitando, mas Caim não deu ouvidos ao Senhor, ele continuou obstinado em seu caminho de ira,
inveja e vingança. Ira, porque não foi aceita. Ira, porque não foi aceita a sua oferta. Inveja, porque Deus abençoou a Abel, o seu irmão. E a Bíblia Sagrada diz, e ela não mente, é a verdade, que além de ter ficado irado, ele sentiu inveja, e ele dentro de si, ele não se arrependeu daquele sentimento. Irmão, olha, preste atenção que eu vou falar para vocês, preste muita atenção. Na caminhada da fé, nesse mundo que a gente vive, você tem que entender que o seu maior inimigo, o teu maior inimigo, é você mesmo. E se você quiser derrubar você mesmo, se você quiser derrubar as tuas vontades, se você quiser derrubar os teus sentimentos, porque o pecado ele vem do coração. Jesus disse que no coração do homem vem toda sorte de pecado. Do coração do homem vem toda sorte do pecado, maus pensamentos, prostituição, é daqui, ó. Aí talvez a pessoa diga, tá, mas como é que eu vou me vencer, pastor? Porque para você ser salvo, a Bíblia é clara. Para nós que somos salvos, nós somos salvos, estamos aqui hoje, somos salvos, Jesus morreu por nós, nós estamos aqui por causa disso. Agora, nós precisamos aceitar essa salvação e ter obras como de pessoas que realmente aceitaram a salvação. Porque se somos livres do pecado, como disse o apóstolo Paulo, o que faremos de novo cometendo os mesmos erros que nós cometimos no passado, levando uma vida na fé penga como a gente vivia no passado? Deus, ele não tem como aceitar esse tipo de coisa. Então entenda uma coisa, nós somos salvos, Jesus morreu por nós na cruz, nós estamos livres do pecado. Agora nós temos que lutar todo dia, porque a Bíblia é clara, assim como Deus falou para Caim, Caim, o pecado está na porta. Caim, o pecado está aí, o sentimento ruim está aí. Quando vem o sentimento de inveja, o que você tem que fazer? Você tem que repreender, você tem que lutar. Me perdoa, mas eu vou falar. Tem muita gente que quer vencer a carne num culto de quarta e domingo. Em casa não ora, não lê Bíblia, não jejua, não cuida do que fala, não cuida do que vê, não cuida das amizades, não cuida nem quem põe na mesa de casa, gente derrotada, gente endemonhada. Põe sentar no sofá, põe sentar na mesa, gente que não tem compromisso com Deus, gente que não tem aliança com Deus, você acaba compartilhando às vezes a vida com pessoas que não querem ver o teu bem, só querem informações, só informações. Mas entenda uma coisa que eu vou falar para vocês dentro do texto, a Bíblia é clara, o próprio Deus fala, ei, presta atenção, está na porta. A gente ora, a gente lê Bíblia e jejua por dois motivos. Primeiro, que é um sacrifício para Deus agradável. Segundo, para manter a nossa carne morta e o nosso espírito de pé. Se o nosso espírito não ficar em pé, a gente vive na carne. E a pessoa que ela vive na carne, a pior coisa é Deus nos entregar as nossas vontades. Porque uma pessoa na carne, irmão, ela não quer saber de nada, ela quer saber só em saciar o seu desejo. E muitas pessoas sofrem por causa disso. Porque quando eu começo a fazer a vontade da carne, eu começo a atrair demônios para a minha vida. Aí começa a travar todas as áreas. Família, saúde, vida financeira, vida espiritual. Por causa do meu comportamento. Todo comportamento, ele vai gerar um resultado. Repita comigo, todo comportamento. Ele gera um resultado. E a Bíblia Sagrada nos diz sobre essa história, que Deus exorta no altar, Deus fala com ele no altar, a Bíblia diz que ele continuou obstinado em seu caminho de ira. Quando o mau pensamento vem, você tem que partir para cima do mau pensamento. Quando o desejo da carne vem, você tem que partir para cima dele, através de jejum e oração, e repreender. Quem muito ora, muito pouco faz a vontade da carne. Quem muito ora, quase nada. Por quê? Porque você vai estar, por exemplo, você vai estar numa situação do dia a dia, vai vir um problema que você vai se irar. Tu vai estar no dia a dia, vai vir um problema que vai te tentar, principalmente você que é homem, você que é mulher também.
vai ser tentado, vai ser tentada. Todo mundo é tentado. O diabo trabalha de noite. Agora é aquela coisa, vai fazer carinho na tentação ou você vai repreender a tentação? Tentação não se repreende de bucho cheio, não. Tem que ter vida de jejum, tem que derrubar o templo. Estou falando de jejum. Jejum mesmo. Vida na palavra. Quer vencer o demônio como? Como é que é mandar o demônio embora? Se não ora, não jejua, não dobra joelho. Não tem como. Impossível. Impossível, irmão. Não posso tapar o sol com a peneira. Impossível. Impossível uma pessoa querer se aproximar de Deus apenas com palavras vazias. Tem que ter uma entrega. Entendeu? Tem que ter uma entrega. Tem que ter uma entrega. Porque eu sei quem eu era no passado. Você tem que entender que você matou o velho homem, você matou a velha mulher, creio eu que sim, mas ele todo dia quer voltar. Se não tiver um altar firme de oração para manter morto, você tem que sepultar as suas vontades na oração. Você tem que matar os seus desejos na oração. E só um pode te ajudar, que é o Espírito Santo. É o único que pode te ajudar a vencer a carne. Ninguém consegue vencer a carne na força do braço. Quem não ora, não jejua, não tem como ter o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, vive uma vida totalmente desordenada. E pior, pode até pecar escondido, mas um dia vem à tona, porque a Bíblia diz que tudo que é feito escondido, um dia vem à luz. E a Bíblia Sagrada diz, e nos revela isso, tá? Palavra de Deus. Ela diz assim, ó, você que está em casa também, preste atenção, que ele ficou com inveja, né? Isso significa que, ou seja, que ele teve a oportunidade no altar, além de ele entregar um sacrifício de qualquer jeito, ele fica irado por quem Deus abençoou. E pior, no lugar de ele pedir perdão no altar, ele cria uma ira a ponto de Deus perceber que o semblante dele tinha caído, e pior, a ira dele se tornou inveja, e a inveja dele se tornou o quê? Um desejo, um plano ardente de matar o próprio irmão. E a Bíblia Sagrada nos diz o que? No capítulo de número 4 em diante, dentro do texto, que ele poderia ter pedido perdão para Deus no altar, mas você não vai ver no capítulo 4, Caim pedindo perdão. Toda pessoa que não ora, todo dia, irmão, vou falar agora para vocês, é todo dia, tá? Estou falando de mim agora, é todo dia, eu não brinco, irmão, não dá para brincar, todo dia, Deus é prova, tem vezes que eu não tenho nem vontade, mas eu vou, e o Espírito que há dentro de mim acende, o fogo do Espírito acende dentro de mim, e Deus começa a trabalhar. Pai, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, pecados cometidos em palavras, em pensamentos, em atitudes. Pai, em nome de Jesus, limpa o meu coração, minha mente, o meu interior. Senhor, desvazia minha mente, o meu interior, desvazia o meu coração, enche-me com teu Espírito Santo, batiza minha mente com o Espírito Santo, batiza o meu interior com o Espírito Santo, batiza o meu coração com o Espírito Santo, enche a minha vida da tua presença. Sim, meu Deus, e eu começo a orar, e vou orando, e vou orando. Quanto mais eu me encho de Deus, menos eu vou fazer o que eu quero, e mais o que Ele quer será manifestado em minha vida. Quanto mais eu leio a Bíblia, menos mancada eu vou dar na vida, e mais a vontade de Deus vai estar diante dos meus olhos, para que eu possa agir do jeito que Deus quer. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que ninguém tenha uma vida doente, uma vida com doenças, uma vida financeira derrotada. Não, irmão, Deus nunca, nem o ímpio, a Bíblia diz, até a apóstola Gisele estava lendo para mim agora, ela não pôde vir por motivo de força maior, nem o ímpio, a Bíblia diz, Adriano, que Deus quer o mal dele. O desejo do coração de Deus para com o ímpio lá fora, é que ele converta o seu coração e volte a fazer a vontade de Deus. Você tem noção do amor desse Deus? Agora a gente não pode abusar do amor desse Deus. Ah, eu peco, Deus perdoa. Ah, eu faço porque a Bíblia diz que todos nós vamos ter que dar conta diante ao tribunal do Senhor. Eu mais ainda como pastor. Eu mais ainda como pastor. Por isso que eu pego no pé mesmo. Porque a minha preocupação é que a sua vida espiritual esteja abundante com Deus. Mas depende de você. Eu tenho até um limite como pastor para chegar na sua vida. O outro limite é você que vai ter que dar, abrindo a porta para Deus entrar na tua vida, dizendo: Pai,
Em nome de Jesus, há espaço para o Senhor na minha vida, há espaço para o Senhor em todas as áreas. Pode entrar na minha casa, pode entrar na minha saúde. É você que tem que abrir a tua boca, você tem que berrar dentro da tua casa, levantar um altar de oração, mandar esse espírito morno, esse espírito, porque a Bíblia diz sobre uma igreja, o próprio Deus fala através de João na ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, João, o discípulo amado de Jesus, que deitava no peito de Jesus e ficava. Jesus e João era um amor muito forte de discípulo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fala através de João sobre uma igreja, e diz assim, ó, tu não é quente e tu não é frio, tu é morno, eu vou te vomitar. Tu não é nem crente, tu não é nem quente e nem friozinho, tu é morno, tu é meio termo. E a Bíblia diz que o próprio Deus vomita gente morna. Você gosta de tomar água morna? Nem chá morno suporta, irmão. Imagina, né? Chá morno, alguém já tomou chá morno? É o café morno, misericórdia, coisa horrível. Tu acha que Deus suporta crente morno? Que ele é assim, ó, ele está meio termo, ele não escolheu ainda se ele vive na carne ou vive no espírito. É um morno. A Bíblia fala sobre o crente morno. Terrível isso. Aqui não tem, amém? Amém. Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor diz, a Bíblia Sagrada, ela falando sobre o capítulo 4, muito forte isso aqui. O problema de Caim é que ele continua obstinado, orgulhoso, nariz empinado. Porque a pior coisa, sabe o que é? E eu oro todo dia. Deus é prova, cara. 3 vezes ao dia. Eu digo assim, Pai, me mostra onde eu estou pecando. Olha o nível de oração. Me mostra. Eu quero enxergar aonde eu estou pecando. Pai, eu quero que o Senhor me mostre onde eu estou errando, porque eu quero me consertar. Porque nós não conseguimos ver os nossos pecados. Nós não conseguimos ver aonde nós estamos errando. Mas se prepara, porque quando você começar a orar assim, Deus vai começar a colocar pessoas no teu caminho, para abrir os teus olhos, para que haja salvação da tua alma naquele grande dia. Porque ninguém consegue se auto-julgar. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas e julga estar fazendo certo. E está fazendo errado. Caim julgava se está fazendo certo. Chegar no altar com uma oferta de qualquer jeito para Deus, porque ele achou que era só fazer a oferta. Eu conheço muita gente que oferta, dizima, faz um monte de coisa, mas vai de qualquer jeito. Oferta, dizima, mas não tem vida de oração, não jejua, não ora. Ou seja, não mata a carne, cheio de descontrole total, em todos os pontos. Aí eu vou te mostrar uma coisa, sobre a questão de Caim. Você sabe que isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza, ou seja, pela sua própria natureza, ele é incapaz de controlar o seu pecado. Eu vou repetir uma coisa. Eu, você, nós, você que está em casa me acompanhando, sedento por esta palavra dessa quarta-feira, nós não temos poder, nós não temos domínio sobre as nossas vontades, até chegar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele nos dá domínio. Tem gente que às vezes diz assim, pastor, eu não consigo parar de fumar. Mas também do jeito que tu leva a vida, como é que você vai conseguir parar de fumar? Pastor, eu não consigo parar de beber. Pastor, eu não consigo parar de ver pornografia. Tem gente que tem doença nessa área. Pastor, eu não consigo largar amante. Pastor, eu não consigo largar o amante. Pastor, eu não consigo largar o celular, que também é uma abstinência. Pastor, eu não consigo fazer, ainda se usar o celular para pregar e fazer uma coisa decente, tudo bem. Mas só para besteira. Muitos aí fora, né? Pastor, eu não consigo largar o pecado, mas eu digo assim, como é que você vai largar o pecado, se você pega toda a tua força e energia, e joga em coisas que te afundam mais ainda? Está há 10 anos dentro de uma igreja, nunca fez um jejum violento mesmo, para matar, sentir que a carne está no jejum, quando você sente que a carne está no jejum, que você está no espírito, e as suas vontades, elas são totalmente mortificadas. Pessoa que não dobra, não consegue dobrar, não fica 1 hora de joelho. Bíblia mesmo, meu Deus do céu, lê lá 1, 2, 3 versículos, não busca o conhecimento, não busca se aperfeiçoar, não busca crescer na fé, vai ficar sempre a vida inteira manco na fé, vai ficar a vida inteira aquele fraquinho na fé, vai ficar a vida inteira aquele pedinte da fé.
ora por mim, ora por mim. Não, você vai ter que orar, você vai ter que buscar, você sabe o caminho da fonte. Agora, convida para ir para uma festa, para o aniversário, para você ver o ânimo que a pessoa vai. Mas a pessoa arruma um ânimo, sai lá de dentro o leão da pessoa e a pessoa vai. Por quê? Porque a carne é que domina a pessoa. Convida para subir monte para ver se vai. Convida para fazer um jejum de 3 dias para ver se aguenta. Não aguenta. Porque essa geração hoje em dia, ela quer só a vitória, ela quer só o benefício de Deus, não quer relacionamento. E até isso será cobrado naquele grande dia. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de resistir à sua natureza. Vou repetir. Sem a ação do Espírito Santo, nós não somos capazes de resistir à natureza pecaminosa e fazer o bem diante de Deus. Não é o bem que você faz naturalmente para as pessoas. Eu dou dinheiro para pobre, eu dou comida para mendigo, eu faço obra social de caridade em tal lugar. Não. Isso é bem para as pessoas. O bem para Deus. Porque obra social e bem para o próximo, até o espírita faz o católico. Eu estou falando de responder a Deus, a sua resposta que você tem que dar para Deus, é isso que eu estou falando. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz. Aí talvez você diz, pastor, mas como é que eu me encho do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus? E parar, para que a minha carne, para que eu pare de fazer a vontade da carne. Ou seja, buscar o Espírito Santo é a mesma coisa quando você faz de madrugada, quando você está com sede. Quando você está com sede, você vai lá na geladeira da tua casa, você pega uma água e toma, ou da torneira, e você mata a tua sede. Quando você busca o Espírito Santo, você vai se enchendo do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a carne é mortificada, os pecados que vêm de fora não entram, o olho dela é puro, o ouvido é puro, as mãos são puras, os pés são puros, o corpo da pessoa é puro, porque vive em serviço ao Deus da Bíblia. Sem o Espírito Santo, nenhum homem é capaz de resistir à sua natureza e fazer o bem diante de Deus. Você sabe que depois da queda do homem, depois da queda, o homem natural, ele não pode fazer a vontade do Senhor. Depois que Adão e Eva pecaram, ninguém conseguiu mais fazer a vontade de Deus, pois o coração estava inclinado para o mal. Por isso o apóstolo Paulo fala do homem pecador, estando morto em seus delitos e pecados. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, depois de Gálatas. Efésios capítulo 2, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, aí vem Efésios. Efésios capítulo 2. Você vai ver no livro de Hebreus, que Jesus ele foi um sacrifício perfeito, não precisa mais levar animais. O escritor de Hebreus, que não, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não é Paulo, eu creio que não é Paulo que escreveu aos Hebreus, mas o livro para os Hebreus, que tem na Bíblia Sagrada, uma epístola, fala muito sobre sacrifício, que o sangue dos animais para Deus nunca resolveu, então o sangue perfeito de Jesus, que foi derramado na cruz, foi um sacrifício para toda a humanidade, para que ninguém mais precisasse ficar se levando os animais. Então Jesus morreu por nós por causa disso, para nos lavar dos nossos pecados. Agora é aquela coisa, ele morreu para que eu fosse salvo, amém? Ele morreu para que eu fosse salvo, eu sou um salvo, a humanidade é salva, o planeta Terra todo está salvo, todos nós estamos salvos, irmão. Jesus morreu por nós estamos salvos. Agora eu preciso dar uma resposta para esta salvação com as minhas atitudes, porque as minhas obras serão pesadas naquele grande dia da volta de Jesus, diante do tribunal de Deus, porque Deus vai dizer, tá, o meu filho morreu por você, e o que você tem para entregar? O que você fez? Como era a sua conduta lá embaixo? O seu comportamento? A sua vida era o quê? O que você estava fazendo? Tudo vai estar diante de Deus, até o que ninguém sabe, naquele dia, vai chegar. Efésios capítulo 2, diz assim, a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos, diga assim, Deus me deu vida, põe a força e diga assim, Deus me deu vida, e eu estava morto,
Toda pessoa que vive no pecado e diz assim, eu vou viver minha vida, eles falam, né? Vou curtir minha vida, a vida é muito curta, e realmente é curta, só que a pessoa não sabe que a eternidade é eterna mesmo. A vida é curta, mas o que é longo é a eternidade no inferno. Só que é aquela coisa, falta de maturidade, falta de reverência. Então o que acontece? O Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos. Tipo, sabe o zumbi? O zumbizão. Zumbi. Já viu o filme de zumbi? Tu já viu? Eu vou te pegar. Tu viu propaganda, que nem o pai. Tá bom. Tem o filme de zumbi. Aí tem um zumbizão lá. Tá. Da mesma forma é a pessoa que vive no pecado. A pessoa acha que está abafando. Eu estou bebendo. Eu estou fumando. Eu estou traindo. Eu sou o cara. E mas está morto. Se morrer naquela situação, vai para o inferno na hora. Ou pior, quando eu digo na hora, entre aspas, morre sem a salvação de Cristo. E no dia que a Bíblia diz que toda a carne, todos, a terra vai ter que devolver, a Bíblia diz que até o mar vai ter que devolver aqueles que tomou, quem morreu afogado em naufrágio, o pessoal do Titanic, por exemplo. A Bíblia diz que vai ter que voltar toda a matéria, e todos vão estar diante do tribunal de Cristo. Haverá julgamento a recompensa, haverá julgamento. O negócio vai ser violento. Eu vou fazer um estudo sobre Apocalipse, eu vou trazer para vocês as partes, né, as dispensações dentro do livro de Apocalipse. As coisas de Deus é algo muito sério, irmão. É algo muito santo, é algo muito verdadeiro. E diz que nós estávamos mortos, mas o Senhor nos vivificou, Ele nos deu vida. Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Agora Ele nos dá vida. A gente só não pode querer voltar a morrer de novo, se suicidar. Como pastor? A pessoa está viva. Se alimenta do Espírito Santo, se alimenta da palavra, se alimenta de uma vida de oração, uma vida de jejum, é uma vida regrada, disciplinada como um soldado. Tem a perseverança de buscar como um atleta, se preparando antes de entrar numa competição. Tem a postura de um soldado. Com certeza, a vida dessa pessoa é uma vida que agrada a Deus. Você tem que se preocupar em agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que fazer o que Ele quer. A Bíblia diz no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos. A gente estava morto em quê? Em ofensas e pecado. Qualquer coisa ofende. Sabe? Quando a pessoa começa com essa, irmão, está morto. Falaram de mim. Me falaram de mim. Porque falaram isso de mim lá na igreja, não vou mais lá. Porque o pastor pegou no meu pé por causa disso. Pessoa que vive nesse naipe, já está morto, ó. Mas aquele que é vivificado por Cristo, nada atinge, porque já está morto. Quem está morto com Jesus, ou seja, você matou as suas vontades, nada pode te ferir. Alguém pode ferir alguém que está morto? Alguém pode ofender o morto? Porque a Bíblia diz assim em Colossenses, portanto, Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, eu estava morto, então eu estava morto para os pecados, então eu ressuscitei com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são de baixo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Então eu tenho que buscar a viver esse padrão de vida para agradar a Deus. Aí a Bíblia Sagrada nos revela, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso uma vida desregrada, uma vida louca, segundo o príncipe, o príncipe está falando de demônios, o príncipe das potestades do ar, do espírito, também está falando aqui, que agora opera numa hora dessa, nos filhos da, tem noção? Potestades são poderes, tá? Poderes. Principados são demônios que mandam em falanges específicas. Existe um principado que ele domina um determinado grupos de demônios, e são muitos demônios, milhões e milhões. Existem grupos de demônios, a qual são liderados por um principado, que são demônios que trabalham na área do roubo, na área do crime. Pode observar que todo mundo que está na droga,
tem um jeito de andar igual, aquele jeito maloqueiro, aquele jeito de chegar assim, e gosta de morar, gosta de morar lá no lado do traficante, bem dizer, aquele jeitão, aquele jeitão assim de malandrão. Eu sei porque eu vivi no meio disso. A gíria, e não gosta de trabalhar, e gosta de dormir até meio-dia, e vive sustentado por alguém, e vive numa vida de droga, de maconha, de cocaína, de crack, uma vida toda louca, uma vida toda desregrada. Ainda bate no peito, tem orgulho de dizer. São espíritos, porque se a gente for no Rio de Janeiro dar uma volta, eu vou mostrar na favela do Rio de Janeiro, pessoas com comportamento, a gente vai anotar o comportamento dela, a gente vai lá para São Paulo, na favela em São Paulo, você vai ver as mesmas pessoas que tem o mesmo espírito, porque o mesmo demônio que age ali, é a mesma falange que age em determinadas partes do Brasil, em determinados locais, onde a droga, onde o crime, onde o mal age com mais força. Existem demônios específicos que agem em várias áreas da vida das pessoas, e você sabe que o demônio ele só pode se aproximar da gente, se nós vivemos uma vida no pecado, nós abrimos a porta. Isso é muito claro de entender. O diabo ele é oportunista. Versículo de número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade e as vontades dos nossos. Ai, mas eu pensei, mas eu achei. Esse é o problema. Esse é o problema. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou. Nós estávamos o quê? Mortos em nossas ofensas, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de rancor, dodói, todo arrebentado, todo cheio de depressão, cheio de raiva, de ira, de inveja, de maldade, de malignidade dentro de si. Estávamos mortos, e ainda julgávamos estarmos vivos naquela época, mas a Bíblia Sagrada diz que pela misericórdia, Ele nos vivificou, porque quando a gente chega perto do sangue de Jesus, quando a gente chega perto do que Jesus fez por nós, quando a gente aceita a cruz, nós começamos a viver na dimensão do Espírito, e a coisa é diferente. E a palavra do Senhor, ela continua. Estando nós ainda mortos, no versículo 5, Efésios capítulo 2, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, ou seja, preste atenção nisso aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da obediência, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de quem? Então eu sou salvo pela graça, favor não merecido. Jesus morreu por mim na cruz, eu fui salvo. Eu sou salvo, nós somos salvos, amém? Agora preste atenção, você que está com a Bíblia aberta, focado no texto, para aprender. A Bíblia é clara em dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, da obediência. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das suas obras, ou seja, nós não precisamos fazer nada para ser salvo, Jesus já fez. Para que ninguém se glorie, porque nós somos o quê? Feitura sua. Somos criados em Cristo Jesus. Tá, a gente é feitura de Deus, a gente foi salvo por Deus. Para que nós fomos salvos por Deus? O versículo vai continuar. Para as boas. Então eu fui salvo para quê? Para viver no pecado? Jesus morreu por mim na cruz, eu estou salvo para fazer o que eu quiser. Eu fui salvo para fazer as boas. Eu preciso fazer as boas. Eu preciso viver uma vida de boas obras. Porque daí tu vai ver gente usando só essa parte do versículo. A gente é salvo pela graça, eu estou no tempo da graça, eu não preciso orar. Eu já ouvi isso de pastor, cara. Meu Deus do céu, onde é que chega a ignorância, a falta de leitura da pessoa?
Ah, ninguém precisa orar tanto, precisa subir monte, precisa jejuar, precisa ler Bíblia, precisa viver na igreja 2 vezes na semana, não precisa isso, não, porque Jesus já morreu por mim na cruz, eu sou salvo pela graça. Tá, e tu já leu o restante do versículo? Porque, entenda uma coisa, a pessoa que vive debaixo da graça de Deus, aleluia, ela vive uma vida de boas obras, ela tem boas obras, e essas obras, não é só para com o próximo, primeiramente essas obras são atitudes, obras é atitude primeiro para com Deus, atitude para com o próximo também, atitude para a obra de Deus, aleluia. A Bíblia fala isso, porque somos feituras, criados em Cristo nós fomos, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não, existe obras, existe comportamentos, existe atitude, existe postura, existe temor, que precisa fazer parte da nossa vida. Aqui dentro de casa, quando passa uma pregação, todo mundo silencia. Quando alguém vai falar da palavra de Deus, todo mundo tem que ficar quieto. Porque eu preciso tratar com temor e reverência as coisas de Deus. Tem que respeitar as coisas de Deus. As coisas de Deus é coisa santa, irmão. A palavra de Deus é coisa santa. Um simples estudo é algo santo, porque fala dele. E a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 2, você pode ler, versículo 1 até o 10, é muito forte isso aqui. Voltemos ao capítulo 4 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Você que está em casa, Gênesis capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Então nós observamos que Caim oferece a oferta, ele tinha a oportunidade quando Deus chamou a atenção dele. Dizendo assim, ó, por que tu descaiu o teu semblante? Tu acha que ele pediu perdão para Deus? Pelo sentimento que ele estava dando? Não, tanto é que Deus disse assim, ó, o pecado está na porta. Está lá na porta. Ou tu vai para cima do pecado e domina ele, ou ele vai vir para cima de você e vai entrar na tua casa e vai dominar. Foi o que Deus falou para Caim. Ou você vai e derruba o pecado, ou você fica aí, nessa vida medíocre que você leva, e ele vai te arrebentar. Foi isso que Deus falou para Caim. Aí nós observamos. Você sabe que ele estava completamente dominado em sua iniquidade. Caim arrumou uma ocasião para matar o irmão dele. Ele leva o seu pobre irmão ao campo. E aí ele mata. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim pega e ataca Abel, o seu irmão, e o mata. Aí mais tarde, a Bíblia diz, mais tarde, o Senhor pergunta para Caim, e eu te pergunto, você acha que Deus já não sabia que Caim estava morto, que Abel estava morto? Claro que já sabia. Mas olha só, mais tarde o Senhor perguntou a Caim, onde é que está Abel, o teu irmão? Aí olha a resposta do rebelde, porque o rebelde, ele fala assim, ó, com o pastor, ele fala assim, com o pai, ele fala assim, para a polícia lá fora, esse é o nível da pessoa desregrada. Olha o tipo de resposta que ele dá para Deus, Caim, não sei, por acaso eu que sou o guardador do meu irmão, sou eu o que guarda, sou eu o guarda, sou eu o guarda-costa, olha o tipo, que a pessoa chega e fala. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Então Deus disse, por que você fez isso? Ele nem fala o que é, por que você fez isso, cara? Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, da terra, o sangue do teu irmão está, então o sangue fala. Porque o sangue de Abel foi derramado na terra. O sangue de Abel foi derramado na terra. E o sangue fala. Mas o sangue de Jesus também foi derramado por nós.
E ele fala, quando nós temos este sangue, aleluia, sobre as nossas vidas. Aí ele diz assim, por que você fez isso? Da terra, eu estou ouvindo, Deus fala, o sangue do teu irmão está gritando, pedindo o quê? Está pedindo vingança. Por isso você será o quê? Amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Então o cara, ele era o quê? Responsável pela agricultura. Primeiro agricultor, Caim. Primeiro agricultor. Filho de Adão e Eva. A agricultura começa ali. Ele mata, ele chama para o local de trabalho dele, quem? Ele chama para o local de trabalho dele, Abel. Quando ele chama Abel, ele mata Abel. O sangue de Abel cai na terra. E agora a terra é amaldiçoada. A ponto do que ele começar a plantar não dá mais nada. Porque o sangue fala. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a sua boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, o que vai acontecer? Versículo 12. Ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Tem noção disso? Você vai andar no mundo sempre fugindo. Alguém que era para ser nômade, irmã Luana, agora vai se tornar sedentário. Quer dizer, alguém que era sedentário, perdão. Alguém que era sedentário, vai se tornar o quê? Um nômade, perdido, sem rumo. Para lá e para cá. E tudo que põe a mão não dá certo. Tudo que faz não funciona. Aí a Bíblia diz, Emanuel, a palavra que o Senhor diz. Quando você preparar a terra, Gênesis capítulo 4, versículo 12, ela não produzirá nada e você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha a sentença, todo pecado há uma consequência. Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim. Caim mata o irmão e agora vai andar vagabundo e errante. Olha só. Aí tem gente que brinca com o pecado. Tem gente que tem medo de macumba, tem medo do Satanás. Tem gente que eu não brinco com o pecado, irmão. Porque se existe uma coisa que amarra e arrebenta a vida da pessoa, é o quê? O diabo? Não, o diabo ele é a consequência da vida que a pessoa leva em pecado, que não confessa e não conserta com Deus. Aí a Bíblia diz assim, Caim disse para Deus, aí Caim fala com Deus, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo. Olha que loucura. Sempre fugindo e me escondendo da tua presença. Tu tem noção? Andar pelo mundo, sem ele nem beira, sem rumo, fugindo da presença de Deus. Por causa do pé? Foi por causa de demônio? Foi por causa da macumba aquilo ali? Foi que arriaram lá na frente do campo? Não, foi por causa do pecado. Eu sei que quando você começar a orar com mais força, ler Bíblia e jejuar, vão te chamar de fanático, vão te chamar de crente fanático, mas irmão, eu prefiro um crente fanático do meu lado que um carnal. Olha isso aqui. Hoje tu estás me expulsando desta terra, terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E ele diz, qualquer pessoa que me encontrar, vai querer me matar também. Versículo 15. Mas o Senhor responde agora para Caim, Caim, isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, Caim, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Então havia uma maldição, mas havia uma preservação. Em seguida o Senhor pôs um sinal, não me pergunte qual é, tá? Mas o Senhor põe um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Você precisa entender uma coisa. Aí você vai dizer, meu Deus, mas tinha Adão, tinha Eva, tinha Caim e Abel. Tinha só os 4.
Como é que Deus fala isso para Caim, sendo que só tinha os 4? Primeiro, não tinha só os 4 na terra nessa época já. Você tem que entender que a Bíblia ela não está a parte cronológica, o cronos da Bíblia, ela não está de forma correta. Tá? Você vai ver que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então a terra já estava povoada. Já havia, e preste atenção. Imagina, eles viviam 100 e poucos anos. Quantos filhos esse cidadão não tinha? Né? Hoje um ser humano, nós aí, vivemos 60, 80 anos. A minha irmã vai ter o 4º filho agora, imagina. Está com 40 e pouquinhos, né? 40 e poucos anos. Imagina alguém que vive, uma mulher na época, ou um homem que vivesse 100 e poucos anos. 900 anos, né? Porque imagina, 900 anos não dá para fazer filho. Meu pai do céu. Muito filho em 900 anos, dá para povoar, imagina. A minha avó era um atrás do outro, teve 12 lá. Não, teve 18, sei lá, tem uma renca de filho, eu não tive muito contato, porque família mais distante, mas escuta, pai do pai. Palavra de Deus, ela nos diz, e nos revela nessa noite, algo muito tremendo. A Bíblia diz que, então Caim saiu da presença do, o cara, tinha que se arrepiar ao ler um versículo desse. Ele saiu da presença do Senhor. Porque o pecado faz isso. O pecado tira a pessoa da presença do Senhor. É muito sério isso aqui. E nós entendemos que ele arrumou a ocasião, matou o irmão. Quando Deus questiona ele, você sabe, acerca de Abel, ele respondeu com sarcasmo, né? Claro que Deus sabia que Abel tinha morrido, mas mesmo assim, interrogou Caim. Deus também fez o mesmo com Adão e Eva no Gênesis, capítulo 3, lá no Éden. Deus interroga. Deus interrogou Adão e Eva porque pecaram, e Deus interrogou Caim porque pecou também. Quem está comigo dá glória a Deus. E nós observamos a sequência do texto de Gênesis 4, mostra que Caim foi amaldiçoado por Deus. Ele jamais encontraria descanso por causa do pecado dele. E ele andaria errante pela terra. É interessante notar que mesmo diante do juízo de Deus, você vai ver que Deus conversa com Caim, Deus fala, Caim fala, Deus fala, Caim fala, no capítulo 4, mas tu não vê ele uma vez, Caim diz assim, pai, me perdoa. Você não vê uma vez Caim abrir a boca e pedir perdão para Deus, no diálogo. Você não vê uma sombra de mudança e de arrependimento na vida de Caim. Você tem noção que é isso? O orgulho era tão grande que Caim não foi capaz de pedir perdão. E a Bíblia Sagrada diz, na verdade ele diz que, na verdade ele temeu pelo seu próprio bem-estar. O único medo que Caim teve é que alguém o matasse, por ele ser um assassino. O medo dele era o quê? Que ele pagasse um preço porque ele matou o irmão dele. O medo dele era o bem-estar dele, e não a comunhão dele com Deus. E tu vai ver que da descendência de Caim, muita gente ruim vai vir. Tu vai ver que da descendência de Caim, dentro da Bíblia Sagrada, muita gente terrível, da descendência dele, vai vir. Pelo simples fato dele não ter um arrependimento genuíno, e querer uma mudança total de comportamento. A gente observa que ele teve medo que alguém encontrasse ele, e matasse ele. Mas em nenhum momento Caim temeu. Tu vai ver no texto do capítulo 4 aqui, em nenhum momento Caim temeu ao próprio Deus. Em nenhum momento ele reconheceu ter pecado contra o Senhor e contra o seu próximo, o próprio irmão. O homicídio, meus irmãos, é um dos pecados mais graves cometidos pelo homem. O homicídio é um pecado contra a vítima e contra o próprio Deus também. Pois o homem é a imagem de Deus. O assassinato
É um atentado contra a imagem do próprio Deus, representada no homem. Deus também colocou em Caim uma marca, ou seja, um sinal, para que a sua vida fosse preservada. É inútil especular que marca é essa, mas o seu propósito, claramente, era o de preservação. Você vai observar sobre a descendência de Caim. Depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Você vai observar dentro do texto. Gênesis capítulo 4, versículo 16. E saiu, acompanhe na sua Bíblia. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E ele habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Você observa que depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali Caim habita, e até ele edifica uma cidade, chama a cidade de Enoque, versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve quem? A Enoque. E Caim, ele constrói uma cidade, agora Caim vai construir uma cidade, e ele põe o nome da cidade, o nome do filho dele. O filho dele era Enoque. Aí de Enoque, você vai ver que nasceu Irade, aí Irade gerou Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Diga assim, Lameque. Presta atenção agora. O texto de Gênesis 4 ainda descreve a sequência da linhagem de Caim. E a Bíblia destaca agora, no meio dessa linhagem, filho do filho, né? Você pode observar aqui, versículo de número 18. E a Enoque nasceu Irade. Enoque era filho de Caim. Caim construiu uma cidade, colocando o nome do seu filho Enoque. E você vai ver agora a linhagem. E na explicação dessa linhagem, o escritor, ele para no versículo de número 19. Vamos para o 18. E Enoque nasceu Irade, genealogia. E Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Versículo 19. E agora para, a linhagem vai falar sobre esse tal de Lameque. Diga assim, Lameque. E tomou Lameque para si duas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Olhe para cá. Tu vê que a linhagem estava sendo explicada. O escritor para, e ele fala sobre um tal de Lameque, da linhagem de Caim. Lameque foi o primeiro homem da face da terra a cometer poligamia. Quem está comigo diz amém. Você já vai entender o que é isso. Continuemos. Nós observamos, dentro desse estudo, que, dentro do decorrer do texto, a Bíblia diz que o texto de Gênesis 4 vai descrevendo a sequência. O escritor bíblico, como eu falei, ele destaca Lameque, o primeiro homem a praticar poligamia. Poligamia é o homem que tem mais de uma mulher. Aqui que nasce a poligamia. E você talvez diga, pastor, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver homens do Antigo Testamento com mais de uma mulher. Por que Deus permite? Por que Deus permitiu? Existe um estudo profundo sobre a poligamia, e o tempo que Deus disse basta. Porque você vai observar que Abraão tinha o quê? Abraão, ele tinha Sara, a mulher dele, e tinha também as concubinas. Ele tinha também Agar, que era a serva que trabalhava na casa. Mas nessa época, podia, pastor? Nessa época sim. Existe uma explicação profunda sobre o tema. Mas chegou um tempo que Deus, porque Deus ele disse assim, ó, vocês vão ter que voltar ao plano original. O plano original sempre foi o homem e mulher. A Bíblia diz que Deus criou o homem e criou a mulher, não as mulheres. Então lá na frente você vai ver Deus dizendo assim, ó, vocês têm que voltar para o princípio. Você vai ver Jesus falando assim, ó, pela dureza do coração, Moisés deu permissão para vocês divorciar e casar a hora que vocês quiserem. Mas no princípio, não foi assim. Então Deus sempre aponta, através de Jesus, o princípio.
E isso aqui é algo muito tremendo, nós vamos mais para frente futuramente estudar. Agora preste atenção, você que está com sede da palavra e fome. A Bíblia Sagrada diz, no decorrer do tempo, assim como Caim, Lameque ele foi um assassino. Meu Deus, como pastor? Lameque foi um assassino também. Fora ser um homem que estava cometendo poligamia, ele que iniciou, tomando 2 mulheres para si, ele comete um assassinato. E pior, ele era aquele tipo de assassino que ele gostava de falar para as pessoas. Ele gostava de chamar atenção e todo mundo sabia que ele era um assassino, que ele era o bandidão da vez. Vem de Bíblia para você entender. Parece que ele gostava de se gloriar por ter matado pessoas por motivos banais. Versículo 19 da sua Bíblia. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a quem? Ada teve Jabal. Aí aqui você vai começar a entender algumas coisas no princípio da humanidade. Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas, e tem gado, ou seja, a pecuária começou aqui. 21, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, instrumentos musicais começaram a ser criados aqui. É sério isso aqui. E Zila também teve a Tubal-Caim, a outra mulher de Lameque, Zila. Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Começou agora aqui. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Versículo 23. Agora tu vai ver Lameque se gabando. Ele disse Lameque para as suas 2 mulheres. Primeiro homem que teve 2 mulheres na Bíblia. Ouve a minha voz, ele diz. Vós, mulheres de Lameque. Sabe aquele tipo de gente que fica se pagando, então? Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir. Lameque está dizendo, ó, o cara tentou me ferir, eu fui lá e matei ele. E pior, ele está contando vantagem no meio da família. Quem está comigo diz amém. Matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, ele conta, fica contando vantagem. Mas eu, Lameque, 70 vezes 7. 70 vezes. E tornou Adão, versículo 25. Agora vamos voltar lá, para Adão e Eva de novo, aqui volta. E Adão conheceu a sua mulher. E ela teve um filho. Mais um filho Eva teve. E chamou o seu nome. E chamou o seu nome Sete. Porque ela disse: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26, tu vai entender. E a Sete mesmo, também nasceu um filho. O filho de Sete foi chamado de Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Através de Sete gerou a Enos, e ali agora começa-se a invocar o nome do Senhor. Caim estava errante. Caim construiu uma cidade com o nome do seu filho Enoque, constrói uma baita de uma cidade, sua família está ali agora. Aí Caim teve a Lameque pega 2 mulheres para si, era um baita de um gavolo, como eles costumam dizer. Eu matei, me pisou, eu matei, eu assassinei porque tentou me ferir, sabe, matador, nordestino matador, cangaceiro, Lameque era cangaceiro e sem vergonha, tinha 2 mulheres, ele começou com esse negócio. Aí você entende que Caim estava debaixo de maldição. De Caim vem Lameque está debaixo de maldição. Caim constrói uma cidade debaixo de maldição. Você vai ver onde é que vai parar a linhagem de Caim no final dessas contas, se tu aguentar até Malaquias comigo. Tu vai ver que loucura. Em 39 livros da Bíblia Sagrada. Tu vai ver a linhagem de Caim desgraçada na Bíblia inteira. Só porque não se dobrou o joelho e pediu perdão para Deus. Não se humilhou.
Você observa, dessa linhagem também vieram inventores, né? Caim, da família de Caim ali, instrumentos musicais, homens que dominavam os metais, né? Pessoas que desenvolveram a criação de gado e a vida nômade em tendas. Cidade, né? Caim constrói uma cidade. Gênesis 4, ele termina registrando o nascimento de Sete. Ou seja, Adão e Eva tiveram relação, nasceu Sete, e de Sete, aleluia, e de Sete, a descendência de Sete, da sua descendência piedosa, de Sete, haveria de vir o Messias. Foi da descendência de Sete que veio Jesus. Porque era para ser de Abel, porque Caim era relaxado. Caim era um símbolo de Satanás, rebelado. Era para vir Abel, mas Caim matou Abel. Então, Deus nunca se frustra. Deus levantou, Deus permitiu que Eva viesse a ter mais um filho. Esse foi Sete. E a Bíblia diz que Sete, ele teve um filho chamado Enos. E ali começou a se invocar o nome do Senhor. Entenda uma coisa, a maldição pode ter feito um arrebento na tua casa, na tua família, nas áreas da tua vida, mas através de você e os teus filhos, você é um Sete na sua casa, e os teus filhos serão Enos na tua casa, e a bênção de Deus se manifestará. Creia nesta palavra em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glorifique com vontade nessa noite. Então, amados, isso aqui é algo muito santo, muito verdadeiro. É a história da humanidade que nós estamos tratando nas quartas-feiras. Você que está em casa acompanhando, isso aqui é muito forte. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, eu tenho uma referência que eu queria ler para terminar esse culto. Abra em Provérbios 28. Você vai ver que não houve uma confissão de pecado de Caim. Por isso que ele ficou amaldiçoado. Então o pecado não confessado, ele faz que a pessoa se torne amaldiçoada. Provérbios capítulo de número, você que está em casa, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quiser tentar achar para pôr aqui também, David, abre uma nova aba lá, Provérbios 28, só escrever lá no campo, Provérbios 28, ponto 13, Provérbios 28, ponto 13, quem achou na Bíblia diz amém. Provérbios 28, ponto 13, diz assim, ó, o que encobre, diga assim, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança o quê? Caim podia ser uma bênção, mas a escolha dele, Caim não respeitava Deus, Caim não estava nem para nada, como muita gente leva uma vida de qualquer jeito, uma vida relaxada, uma vida sem disciplina, uma vida sem propósito. A Bíblia diz que ele carregou maldição por causa disso. Deixa, irmão, não precisa. A Bíblia diz que ele carregou maldição por causa disso. Mas a Bíblia é clara em dizer, o que encobre, a pessoa que esconde as transgressões, ou seja, os limites que ela passa. A pessoa passa dos limites, transgride, atravessa, porque Deus é um Deus de limites. Diga comigo, Deus é um Deus de limites. Deus é um Deus de limites. Deus, ele dá um limite para você. Toda vez que você quer passar esse limite para fazer do teu jeito, sabe o que acontece? Você transgride, você passa aquilo que Deus mandou você fazer. Transgredir é passar, ultrapassar os limites que Deus estabelece. Aí eu te pergunto, você sabe os limites que Deus estabelece? Como é que eu sei, pastor, os limites que Deus tem para a nossa vida? Tem que ler Bíblia para entender quais são os limites. Tem que ler Bíblia para entender qual é o teu primeiro maior inimigo e qual é o segundo maior inimigo. Tem que aprender como adorar a Deus de verdade, não sendo como Caim, que transgrediu a lei, que transgrediu a vontade de Deus e pagou preço de uma forma que a família dele e que os descendentes dele ficaram debaixo de maldição, por causa do pecado de uma pessoa que não se humilhava. A Bíblia Sagrada, Jesus disse assim, ó, aqueles que se humilhar,
Jesus disse: aqueles que se humilhar serão exaltados. A Bíblia não diz, Jesus nunca falou, tem gente que fala aí fora errado, aqueles que, os humildes serão exaltados. Não, é os que se humilhar para fazer a vontade de Deus na Bíblia, esses que se desvaziam das suas vontades, se desvaziam dos seus sonhos, se desvaziam do seu querer para fazer a vontade de Deus, esses serão exaltados por Deus. Esses serão exaltados por Deus. Porque Deus não está preocupado se a pessoa é pobre ou se é rica, se é alto ou é pequeno. Não, Ele não está preocupado. Deus ele não está preocupado, Ele está preocupado com quem é humilde, para fazer a vontade dEle, quem se humilha para fazer a vontade dEle. Não tem nada a ver, nada a ver. Aí você vai, aí o que acontece? Por causa da versão que nós temos, João Ferreira de Almeida, tem muita gente que lê a Bíblia e entende errado. Quando você vê lá na Bíblia que diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... A palavra pobre não está falando de quem está passando necessidade financeira, eu não tenho o que comer em casa. A palavra pobre, o significado original do grego, significa os encurvados de espírito. Por exemplo, você vai ver lá em Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, ou seja, feliz, né? O significado bem-aventurado é feliz. Salmo 1 você vai ver, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O significado de bem-aventurado significa feliz. Aí lá as bem-aventuranças, as felicitações, as felicidades do homem, que serve a Deus. Jesus disse, bem-aventurado, ou seja, feliz, os pobres de espírito. O original significa bem-aventurado, os encurvados de espírito, os que se curvam a Deus. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os encurvados de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pessoas que se humilham, pessoas que buscam, pessoas que abrem mão das suas vontades, pessoas que lutam contra si, vencendo-se, vencerão o diabo, vencendo a si o seu ego, porque nós temos uma natureza caída, nós temos uma natureza pecaminosa, é por isso que tem que orar, crente tem que jejuar, crente tem que ler Bíblia, crente tem que buscar a autoridade do céu, para quando o diabo vir dizer, vai embora capeta, porque na minha casa não, tem que ter esta autoridade, somente quem se entrega, tem que se entregar. Você pode conhecer os louvores da igreja, você pode conhecer o caminho da igreja, você pode saber até o horário dos cultos da igreja, mas se você não tiver uma vida com Deus, se você brincar com o pecado, a tua casa cai uma hora. E às vezes a pessoa vive dentro da igreja amaldiçoado, está anos dentro da igreja com a vida arrebentada, porque brinca, quer levar de qualquer jeito, quer abusar da graça de Deus. Aí mora um grande perigo, irmão, mora um grande perigo. A gente esmiuçou o capítulo 4, já esmiuçamos o capítulo 1, já esmiuçamos o capítulo 2, já esmiuçamos o capítulo 3, esmiuçamos hoje o capítulo 4, está lá no site, na versão NTLH, para você ler, para entender, um fluir melhor de aprendizado. Aí você vê que aquele que encobre a sua transgressão, o que diz aqui? Capítulo 28, versículo 13. O que esconde o seu pecado, o que encobre a sua transgressão, essa pessoa nunca prosperará. Eu pensei que se eu fizesse uma campanha de prosperidade, a minha vida eu ia prosperar, o pastor vai orar, vai ministrar na minha vida, a unção pode até vir, mas se a unção bater e encontrar a coisa fora do lugar, ela não surge efeito. Não surge. Eu posso orar pela vida financeira de uma pessoa, eu posso orar pela vida, ou seja, pela empresa da pessoa, mas se a pessoa não estiver em conformidade, a unção vem e ela fica ali, ela não tem o que, ou seja, não tem como operar, porque Deus ele só manda fogo onde é que tem altar preparado. Está cheio de gente que diz assim, pastor, manda uma palavra aí pela internet. Está cheio de gente que quando eu estou na live diz assim, pastor, libera uma palavra, pastor, profetiza, libera uma unção. Vou liberar unção se não tem altar na tua vida, como? Vou liberar presença de Deus, vou mandar o Espírito Santo ir, quando ele chegar ele vai ver imundícia, como? Como é que Deus pode entrar na sua casa? Você que me acompanha, Big Brother Brasil, novela das 9,
Você dá mais crédito que a ciência diz do que Deus diz. Você dá mais crédito que a vizinha dá de opinião do que a palavra de Deus. Você ainda não faz as coisas do jeito que Deus quer. Aí você diz, meu Deus, pastor, me libera uma palavra. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso por mim. Vou fazer como? Posso até fazer, mas vai bater e vai voltar. Porque enquanto não tiver altar, não tem como Deus responder. Altar rachado, Deus não responde. Vida descompromissada, Deus não responde. Eu sei que essa palavra é dura, mas é verdade. Eu não trabalho, irmãos, a não ser para servir a Deus e pregar a palavra dele. Ninguém dava bola para Noé, até o dia que começou a chover. Ninguém deu bola para Noé, até o dia que começou a cair. A Bíblia diz que as comportas do céu foram arrebentadas. Caía a água do trono de Deus, acredito, para inundar toda essa terra. Ninguém deu bola. Até que o dilúvio veio e pegou todos repentinamente. Eu não quero que você sirva a Deus com medo. Não. Eu quero que você tenha entendimento com o que você está lidando. Eu quero que você entenda e dê valor às coisas santas de Deus. Porque numa maçonaria da vida, porque num centro de macumba, centro de umbanda, candomblé, porque num terreiro, se você que já passou por lá observar a reverência que eles têm naquele lugar e o jeito que eles tratam o pai de santo e o jeito que os crentes tratam o pastor hoje em dia e o jeito que o povo lida com a igreja. Esse tempo atrás eu fui dar uma limpada nas cadeiras da igreja, encontrei chiclete, cara, debaixo do banco. Faz tempo disso. Nossa, vai fazer uma renca de tempo. Fiz um faxinão violento, botei tudo para fora. Nem estava ampliado aqui ainda. Chiclete. Aí eu paro para pensar. Onde é que chega o nível das pessoas? O jeito que as pessoas tratam as coisas de Deus. Elas entram na casa de Deus. Olha, eu sei porque eu viajo por aí. Os eventos que a gente vai, as pessoas chegam arrogantes, penduradas no terno e na gravata, e sentam, e querem que Deus faça as coisas. Se intitulam filhos de Deus, mas com uma vida totalmente torta, uma vida de brincadeira dentro da igreja. Naquele grande dia não haverá desculpa para o pecado, porque ninguém mais é inocente, sabe o que tem que ser feito, sabe a resposta que tem que dar, sabe que não dá para brincar com o pecado, e o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Então a coisa é muito séria, a responsabilidade é muito grande. Eu tenho que entender qual é o meu papel nesta terra. Não estou aqui para brincar, não estou aqui para assistir um culto, não estou aqui para visitar a igreja. Eu estou aqui para viver uma vida com Deus da palavra, o Deus que honra, o Deus que aceita a oferta de Abel. Só que Abel tem que estar preparado para morrer se for preciso, porque tem muita gente que não vai aceitar, quando Deus começar a aceitar aquilo que você faz para ele. Muita gente vai se revoltar, pelos resultados que Deus vai começar a responder para a tua vida, mediante a sua obediência. Muita gente não vai aceitar, muita gente não vai aceitar, mas ninguém viu o sacrifício, o tipo de sacrifício que você colocou no altar, porque Caim não se contentava, sendo ele o mais velho, que nem o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 18, diz que o filho pródigo foi gastar o dinheiro com as prostitutas, pegou a parte dele da herança, deu tchau para o pai e sumiu, a ponto de estar comendo bolotas dos porcos. Diz que ele volta para casa sem nada, porque ele já estava trabalhando para os outros, vivendo de escravo quase. Chega em casa, o pai recebe ele, faz um baita de um banquete, porque Deus sempre está disposto e esperando pessoas começar e recomeçar quantas vezes for preciso. Deus é um Deus que espera nós recomeçarmos. Irmão, eu já recomecei muitas vezes. Oração, jejum, palavra. Porque depois que tu está na oração, depois que tu está no jejum, depois que tu está na obediência, depois que tu para de brincar com o pecado, tu para de ser um crente religioso, frequentador de culto de domingo só, aí a coisa muda. Tu não quer só quarta e sábado, tu não quer só quarta e domingo, tu quer todo dia ele. Tu não quer a palavra só quarta e domingo. Não, você quer todo dia. A tua casa vira uma igreja. Aleluia. A oração é a coisa principal. A presença dele começa a entrar dentro da tua casa. Aleluia. Você é um transportador da presença, mas tem que se encher dela. Tem que pagar preço. Tem que buscar. Muita gente não prospera porque esconde o pecado. Vive no pecado.
né? O que cobre, o que esconde suas transgressões, ele não vai prosperar nunca. Mas a Bíblia é clara, o que confessa e deixa, confessou, orou, está orando todo dia, está confessando, está se tratando, porque a oração é um tratamento para o espírito, para a alma e para o corpo. Uma vida de oração, ela cura. A oração e a leitura bíblica, ela cura. A cura da depressão está na oração e na leitura bíblica. Hoje em dia tem pastor com depressão, tem membros de igreja com depressão aí fora nas grandes igrejas. Por quê? Porque o que cura a depressão é uma vida de oração e uma vida de leitura bíblica. Só que a pessoa fica 2 horas, 3 horas assistindo um filme porco, nojento, cheio de imundícia, imoralidade, mas para Deus nunca dá. Porque a pessoa prefere fazer o seu bem-estar. Jesus diz, aquele que aborrecer a sua própria vida por amor a mim, a ganhará a vida eterna. Isso é evangelho. O resto, meu irmão, pode chamar de qualquer coisa, coach, hoje tem muito coach, né? Automotivação, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, vai, eu não preciso correr atrás de Deus para Ele me abençoar, eu só tenho que obedecê-lo, aí vai vir, eu não preciso fazer nada, a não ser obedecer. Quando eu obedeço, a bênção está sobre a minha vida, a mão de Deus me conduz, o poder de Deus se manifesta, e eu não preciso ficar correndo. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos, levante suas mãos.